esse nome é o nome que melhor se relaciona a, me perdoe a redundância, a teologia relacional. Antropoteísmo, teologia relacional. Por quê? Porque há um jogo, vamos dizer assim, entre um Deus ilimitado, infinito, infinitamente onisciente, mas essa infinidade dessa onisciência divina se dá a partir do que de hoje para trás, nunca para frente, porque o futuro não existe. Falar sobre isso e nós aprofundarmos esse assunto aqui, eu acho que pode ser tema para um outro programa, é nós falarmos também sobre o tempo. Nós falamos sobre perspectivas teológicas a partir das visões que nós, seres humanos, teólogos, estudiosos da Bíblia, tem acerca de Deus. Estamos tentando transmitir isso numa linguagem mais acessível, fazendo com que você, internauta, que se interesse ou que esteja se interessando agora, justamente por estar vendo um vídeo como esse, tire suas próprias conclusões, faça suas próprias pesquisas. Mas nós observamos que um fator que é crucial, tanto para o teísta aberto, como para o hiperdeterminista, tanto aquele que defende o absoluto, não é, do arbítrio humano, como aquele que defende a soberania de Deus em níveis radicais. Seria o teísta fechado. É isso. Em nível o hiper, não é, determinista. Então, um dos pontos cruciais é o que se entende sobre tempo, não é? O que é o tempo e como é que se dá ou se dão nossas escolhas no tempo. Isso aí pode ser um tema para um próximo Teologia em Foco. Falar sobre o tempo, pastor, como o senhor está falando, eu tenho uma pergunta aqui. Se o desdobramento do futuro é um resultado da relação de Deus para com o homem dentro do teísmo aberto, então Deus está aprendendo. De certa forma, isso, né? Sim. Porque se Deus não conhece o futuro... Deus cresce com o cosmos. Porque o teísmo aberto diz que o universo interfere em Deus. Interfere no sentido de que Deus muda. Agora, isso aí vai mexer com uma série de outras... Ou então o homem seria sócio de Deus na construção de um futuro. Ou poderia ser até absurdo dizer que o homem ensina a Deus. Mas... ensina no sentido relacional. Não é? Seria isso o entendimento dessa pergunta, de que se Deus não sabe o futuro... Porque, olha, o cosmos está aumentando a cada dia, se expandindo, o universo está se expandindo. A cada segundo, o universo expande-se uma infinidade aí de matéria. A matéria se expande uma infinidade. Coisas acontecem. Especificamente, e agora em se tratando da Terra e dos homens, as relações humanas estão em um dinamismo absurdo. E esse dinamismo é um dinamismo que muitas vezes acontece através de situações, como é que eu posso dizer, trágicas, não é? E é justamente a tragédia humana, o mal presente, que fez com que homens, e faz com que homens, repensem sobre o papel de Deus e o papel do seu relacionamento com Deus. Se você pegar alguns dos grandes proponentes do teísmo aberto, todos eles, né, passaram por tragédias em suas vidas que os fizeram repensar o papel da soberania divina e o papel do seu relacionamento com Deus. E isso é uma das questões, prezado internauta, que nós não podemos também ser 8 nem 80. Por quê? Porque as nossas experiências, elas influenciam na forma como nós vamos lidar com Deus. Agora, elas não podem ser o fator determinante.
Porque se for um fator determinante, a dogmática se acaba. E quando eu falo de dogmática, eu falo do que a Bíblia preceitua, do que a Bíblia prescreve, né? Não somente do que a Bíblia descreve, porque nós estamos falando de como as coisas são, a partir do momento em que nós nos referimos ao que a Bíblia descreve. Mas quando nós vamos falar acerca do que as coisas devem ser, né? E aí eu me refiro ao que a Bíblia prescreve, a coisa muda. Por quê? Porque o teísmo aberto vai influenciar diretamente na forma como esses homens vão entender o que a Bíblia prescreve, né? O que a Bíblia ordena. E o teísmo aberto, para mim, ele abre brechas para que se viva uma vida, né? Um construto de relacionamento com Deus, em que a liberdade humana, inclusive para fazer o que é errado, o mal, não é? Encontre de certa forma uma guarida na vontade de Deus e possa talvez até redundar numa coisa boa, não é? É por isso, Henrique e Rogério, que nós vemos alguns teístas abertos propensos ao liberalismo moral. Isso é importante que a gente frise. O outro polo já é o contrário, Nós já temos uma ortodoxia moral nos hiperdeterministas, mas nos teólogos proponentes do teísmo aberto, nós já temos uma tendência a uma liberalidade moral, porque não se sabe se aqueles determinados atos poderão redundar não somente num crescimento pessoal do homem, como numa melhora do relacionamento entre o homem e Deus. E é aí que está o perigo, Por quê? Porque a Bíblia traz claro, um padrão de santificação prescrito. Ou seja, o que se deve fazer para se estar bem com Deus. Compreende? Então, o problema de nós relativizarmos o relacionamento com Deus, deixando o padrão bíblico alheio, é esse, é que nós podemos incorrer num liberalismo moral. Ô professor e pastor, qual a implicação do teísmo aberto na oração? Porque é um Deus que não conhece o futuro. Exatamente. É um Deus que não sabe o que vai acontecer, Henrique. Aí eu vou recorrer a essa pessoa e fazer minhas petições e conversar, mas ela está aprendendo comigo. Como se ele não Quer dizer, ele está desenvolvendo o futuro comigo como se não conhecesse. Olha, eu acho que o teísmo aberto, ele causa uma certa angústia àquelas pessoas que param para pensar sobre o que Deus pode fazer, ou sobre o que Deus vai fazer ou não, porque o seu relacionamento com Deus, de certa forma, torna-se muito imprevisível e muito dependente daquilo que o homem está fazendo, E como nós somos seres imprevisíveis, então a imprevisibilidade é uma característica desse relacionamento, Já aquelas pessoas que não abrem mão da soberania de Deus, como é o nosso caso, nós não abrimos mão da soberania de Deus, só não somos hiperdeterministas. Mas aquelas pessoas que não abrem mão da soberania de Deus, eu creio que elas se sentem mais confortadas, porque elas sabem que Deus de fato está no controle de todas as coisas, inclusive no controle do futuro. Não é, Henrique? Do que nós chamamos de futuro. No controle do futuro, não de minha escolha, mas de nossas escolhas. De todas as nossas escolhas. Independentemente de quais forem as nossas escolhas, e nós temos uma possibilidade infinita de escolhas, Deus está no controle de todas elas, e nós sabemos que o seu plano é tão magnânimo, é tão magnífico, é tão excelso, que no fim nós estaremos com o nosso arbítrio preservado e a soberania de Deus estará intocada, e se fará realmente ter valido durante todo o processo da história da raça humana. Então é muito importante que nós pensemos nesse assunto. O nosso Deus não é um Deus grande, é imenso, prezado internauta. Nosso Deus não é um Deus, quando nós falamos onisciente,
onipresença, Rogério, onipotência, isso são apenas palavras. A experiência é muito maior, não é? O conceito por trás da palavra é muito maior do que a palavra, não é? Esses nomes, eles podem trazer a ideia para o povo de um Deus distante, Henrique, de um Deus rígido, de um Deus vazio, ou de um Deus boboca, não é? Que está em função do homem, não é? Esses nomes, eles não trazem muitas vezes a verdadeira beleza do conceito que eles carregam. Alguns conceitos são benéficos e bíblicos, não é? E é por isso que nós devemos sempre nos ater ao que a Bíblia diz, para que nós possamos entender a profundidade do nosso Deus no nosso limite. Porque senão nós vamos estar aqui falando apenas de nomes bonitos, onipotência, onisciência, teologia relacional, não sei o que, e isso nada vai influir, nem contribuir no nosso relacionamento com Deus. Muito bem, prezado internauta, hoje nós falamos alguma coisa sobre teísmo aberto. Aproveitamos para falar também da sua contraparte, o hiperdeterminismo, e alguma coisa sobre as implicações tanto do hiperdeterminismo quanto do teísmo aberto à luz das Escrituras. Nossa análise é uma análise que vai basear-se fundamentalmente na teologia. Você pode acessar a nossa página no Facebook, você pode acessar o nosso blog, o meu blog, o fatosemfocobrasil.com, fatosemfocobrasil.com. A nossa página no Facebook, curta, você vai ter lá os links dos vídeos. Nossa página no YouTube, né? Teologia em Foco, lá no YouTube nós vamos estar colocando mais vídeos e estaremos aqui na próxima semana trazendo mais um assunto teológico pertinente, e nós vamos estar tratando dessa forma aqui, né? De maneira aberta, sincera, informal, inteligente, pautado naquilo que nós estamos pesquisando, para o seu proveito, né? Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.